Muito boa tarde. Hoje nós vamos conversar sobre paisagem geográfica. Você sabe o que é? Parece simples, mas é um conteúdo de estudo muito complexo e já está aí disponível logo para as crianças do sexto ano. Então é muito importante que a gente identifique se tem esse conhecimento básico na construção do nosso conhecimento. Vamos lá. Paisagem geográfica envolve elementos naturais, elementos culturais. Elementos naturais é tudo que estiver na paisagem que for da natureza. Vegetação, céu, nuvens, sol, animais, rios, lagos, oceanos, montanhas, relevos, certo? Tudo isso é paisagem natural, com elementos naturais. Aí nós temos ainda os elementos culturais da paisagem, que são pontes, rios, estradas, casas, instituições, comércios, prédios, essas coisas. Então, todo esse contexto é cultural, feito pela ação do homem, não pela ação da natureza. A paisagem geográfica, ela pode conter só elementos naturais, só elementos culturais, é difícil, mas tem. E a gente pode ter as coisas muitas vezes misturadas. Então, poucas pessoas param para analisar a paisagem geográfica. Por que ela é importante? A paisagem, por princípio, possui forças transformadoras. Forças naturais ou sociais. Naturais, forças da própria natureza. Um terremoto, um tsunami, um furacão, uma enchente pode alterar a paisagem lenta ou rapidamente, de sua forma natural mesmo, e causar uma transformação muito grande, tá? Nós também temos forças sociais que atuam na natureza, forças exercidas pela ação do próprio homem, através do seu trabalho na sociedade. Então, nós podemos ter como forças sociais a construção ou a modificação de algo na sua vida, no seu contexto, na sua rua, no seu bairro, no seu estado, no seu país. E aí nós vamos ter a modificação cultural. A construção de um prédio, por exemplo, é uma modificação na paisagem, uma transformação social, né? Uma rua antiga que antes tinha muitas árvores e passa a ser uma avenida com um fluxo de trânsito muito grande, é uma transformação cultural social na paisagem. Passado essas informações, é legal que a gente observe que a paisagem possui sons. Temos aí a paisagem sonora, paisagem artística que possui movimentos, cores, odores, né, que são os cheiros, né? Então, todo esse contexto é básico no estudo de paisagem geográfica. Partindo para um nível um pouquinho mais elevado, nós temos grandes transformações no mundo contemporâneo na paisagem de proteção, paisagens protegidas por lei. Paisagens essas que, por ter um valor cênico, artístico, cultural, histórico, muitas vezes biológico, né, por serem coisas da natureza, reservas naturais, né, centros de pesquisa, sítios arqueológicos, todos esses lugares que a gente pode estar visitando, estando lá, a gente visita, horas a gente visita com proteção integral, horas de uso sustentável, a gente tem acesso a tocar, pegar, levar algumas coisas desse lugar, ou outras que a gente pode só visualizar, né? Não pode tocar em nada, porque é tudo protegido devido a manter aquela cultura ou a riqueza que aquele lugar oferece. Então, essas paisagens, elas são protegidas por leis, leis federais, leis mundiais, nacionais, né? Ou então leis municipais e estaduais, que vão preservar aquele lugar, manter aquele lugar para que aquilo possa continuar a estar oferecendo seu benefício para todo mundo. Então, paisagens protegidas, nós temos várias. Uma paisagem rápida que vem para o nosso estudo
é, por exemplo, a paisagem da cidade inteira de Ouro Preto, né? Lá não é um lugar apenas, né? Como paisagem protegida, e sim toda a cidade. Nada lá pode ser modificado, alterado. O máximo que pode é preservar com as mesmas características para manter o máximo da cultura do nosso país da época imperial colonial, certo? Então, ela é tombada como patrimônio histórico, cultural e vai se manter ali para que todas as gerações possam ter acesso a isso, ok? E por último, a mais importante de todas as paisagens geográficas, que são as paisagens com desigualdades sociais. O que a paisagem com desigualdade social nos oferece? Um olhar muito humano, com aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais, naturais, de todo o contexto de contraste. O que seria um contraste? Contraste é tudo que é muito diferente, não apenas diferente, tá? Então, lugares muito pobres, sem acesso a quase nada ou nada, né? Favelas aí de barracos, por exemplo, poderia visualizar muito bem uma paisagem de contraste, onde nós teremos lugares desprovidos de rede de esgoto, rede de energia, rede de água tratada, postos de saúde, hospitais, escolas, vias públicas iluminadas, segurança, asfalto, né? Entre tantas coisas que nós poderíamos citar. E às vezes na paisagem mesma que estamos olhando tem um contraste. Mansões, né? Com condições de vida e acesso a tudo e a qualquer coisa, que ficam contrastando no mesmo ambiente, na mesma rua, no mesmo bairro, na mesma cidade, né? Paisagens com desigualdades sociais normalmente estão em grandes cidades. Elas existem em todo lugar, mas se percebe mais facilmente nas grandes cidades, onde você tem aí avenidas separadas por favelas muito grandes. Nós estudamos muito, por exemplo, favelas de Paraisópolis para a gente entender o contexto do que falta, do que está precário, né? E também aí nós temos mansões, prédios de luxo, que às vezes em cada andar tem uma piscina para cada apartamento. É um contraste muito grande, né? Pessoas que têm acesso a plano hospitalar, plano de saúde, que têm acesso a escolas, que possa escolher na rede pública, rede estadual, rede privada, né? Pessoas que do outro lado da rua têm uma condição financeira, econômica, que alcançaram com o seu trabalho uma renda muito maior e têm acesso a produtos eletrônicos ou todo o tipo de coisa de valor material maior. Então, esse tipo de paisagem é uma paisagem com desigualdades sociais. Nesse lugar provavelmente vai ter asfalto, não vai ter buracos, não vai faltar luz, não vai faltar água tratada, o esgoto vai estar encanado, vai ter todo tipo de meio de transporte disponível, metrô, trem, ônibus, carro, moto, bicicleta elétrica, tudo, né? Então, nas grandes cidades a gente percebe a desigualdade social com seus contrastes. Todas essas coisas são importantes para o estudo de paisagem geográfica. Todas elas são conteúdos de provas, voltam no ensino médio, são matéria de sexto ano, mas voltam no ensino médio com um olhar bem crítico de análise social, cultural, econômica, política, que daria para criar aí nos alunos a argumentação crítica, né, a partir de um trabalho legal. Então, fica aqui as dicas do que é principal para o estudo de paisagem geográfica. Curte, compartilha com alguém se esse assunto interessou você, chamou sua atenção, faz um comentário para eu saber se estou no caminho de acrescentar uma pérolazinha de conhecimento para você, ok? Um beijo, fiquem bem!